Olá, seja bem-vindo a mais essa edição do podcast do Devolvi Meu Crachá, onde a gente entrevista pessoas influentes do mercado e da economia aqui no Brasil. E hoje eu tenho a honra de conversar com o Pedro Weingärtner. Acertei, né? Fundador e CEO da Ace Ventures, fundador da Ace Cortex, que é uma consultoria de inovação. Ele também tem um podcast chamado Growthaholics. É uma pessoa que está muito dentro do universo, tanto de startups de inovação, como de consultoria para empresas. Então, Pedro, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui junto com a gente. Obrigado, Ju. Um prazer estar aqui e tenho certeza que vamos falar de muitas coisas interessantes. Maravilha. Quero começar sabendo um pouquinho da tua história. Então me conta, você já acelerou mais de 5.000 startups, você já investiu em mais de 200. Só que antes disso, quando foi o momento em que você decidiu que você ia viver desse negócio? Como é que foi a sua trajetória, a sua entrada nesse mercado? Bom, Ju, minha carreira, assim, eu nunca tive crachá. Eu sempre fui empreendedor desde o início aí da minha trajetória, né? Mas eu tive várias trajetórias empreendedoras, né? Então eu comecei com o mercado de tecnologia, então eu criei uma empresa de serviços, né, de tecnologia que está ativa até hoje, se chama Math, de matemática, e atende aí grandes empresas, né? Em 2010, 2010 eu decidi que eu queria migrar de serviços para produtos, né? Eu achava que a vida ia ser muito melhor se eu tivesse produto em vez de serviço. E spoiler, não muda. O trabalho é o mesmo. São outros tipos de problema. E aí eu criei uma startup, primeiro interna, que a gente spin-offou, se chamava Zubit. A gente acabou vendendo ela em 2019 ou 2020. Ela fazia monitoramento de mídias sociais. Depois, eu conheci o Mike, né, que é o meu sócio hoje. A gente criou aqui no Brasil o primeiro site de reserva de restaurantes, que chamava Zupa. Aí, em 2012, a gente vendeu ele para o Peixe Urbano, foi uma venda total da empresa. Eu e o Mike ficamos fora, né? E o Wilson, nosso terceiro sócio, que hoje é até CEO da Valid, a empresa de capital aberto aqui no Brasil. Esse fez a trajetória oposta, né? Esse virou um executivo Pegou o crachá. de primeira, com crachá de primeira linha, né? Um cara excepcional. E eu e o Mike decidimos que a gente ia prover para o mercado o que a gente não teve, né? Que quando empreendemos, que era realmente entender o lado empreendedor. A gente já passou a noite em claro, a gente já sabe o que que é fechar uma folha, a gente sabe o que que é você estar com dinheiro extremamente curto, a gente sabe o que que é tomar uma dívida equivocada, a gente sabe como é que é ter investidor a bordo. Então a gente resolveu, partindo dessa empatia e desse desejo de impactar o Brasil, tá? Que a gente acha que o que a gente precisa de mais empreendedor no Brasil, a gente resolveu criar. Na época era a Aceleratec, depois tornou a ACE, que era uma curiosidade que o ACE veio, porque internamente as nossas turmas de aceleração a gente tinha siglas, né? E a sigla era os primeiros três letras da Aceleratec, ACE, e o número. Então era ACE 01, ACE 02, ACE 03, e aí chegou uma hora e a gente, pô, vamos, por que que a gente já não chama de ACE, A né, de ACE? sede. E aí foi essa decisão. E aí, desde então, a gente expandiu bastante o negócio, né? A gente começou, né? Eu achei que eu não ia prestar serviço, hoje basicamente sou só serviço. E a gente começou a atender também o mercado corporativo. Muitas empresas começaram a nos procurar e querer se aproximar desse mundo das startups. A gente resolveu ir além, né? E perguntar por que que elas estão fazendo isso e descobrimos que elas queriam inovar. Então a gente começou a oferecer serviço de inovação, e daí a gente fez mais uma pergunta, por que que elas querem inovar, e aí a gente chegou
na equação atual, que é elas querem crescer. No final do dia, elas querem crescer, elas querem criar novas linhas de receita, elas querem criar, otimizar as linhas existentes, e aí o Cortex hoje se dedica a ajudar as empresas a crescerem, né? E é isso, continua investindo. A gente também tem a Ace Advisors, que faz o M&A, né? A última perna. A gente já teve mais de 32 saídas, quase, acho que já vai bater 35 saídas aí do nosso portfólio. Já ajudamos aí mais de uma dezena de empreendedores fora do portfólio também a fechar o seu ciclo. Então, é nesse momento que eu estou. Que incrível, que inspirador, Pedro. Eu lembro que eu cheguei a ser mentora da Aceleratec, né? Na época foi quando a gente se conheceu lá há muito tempo atrás. E eu não sabia da tua trajetória, né? Que tinha esse motivo por trás. E eu me vi muito reconhecida também no que você falou, porque quando eu fundei o Devolvi Meu Crachá também veio da minha experiência de ter passado por isso sozinha, né? ter começado a empreender sozinha e justamente saber o caminho das pedras e ver o tanto que foi sofrido fazer sozinha. Então eu resolvi Dói. ajudar os próximos a fazer isso com estrutura. Então é muito legal isso, né? Quando os negócios são fundados em experiências que são tão queridas pra gente, né? Porque a gente batalhou tanto para chegar onde chegou talvez a gente poderia ter se beneficiado de alguém como a gente no passado, né? Então agora É a gente oferece para exatamente eles isso. não teve. É isso Que aí. legal, acho que dá até mais propósito, né, pro trabalho em si. Perfeito. Então, assim, falando agora desse. Nós vamos explorar os dois braços, né? Você falou que você começou pelo universo de startup, aí depois foi crescendo, foi indo para esse mercado de inovação dentro das empresas e agora é ajudar as empresas tradicionais a crescerem, né? Dá para ver essa sua linha do tempo aí, como você foi evoluindo. Dentro do universo de startup, como que você avalia que se aquela empresa realmente vai dar certo? Tem algum sinal que você percebe? É já no pitch? Ou é alguma característica do fundador? Como que você faz para você escolher aonde que você vai apostar? Olha, Ju, a gente gosta muito de investir no início, né, da jornada. Quanto mais ela evolui, mais a avaliação se torna algo que a gente pode usar o Excel, né, digamos assim. Só que no início, não tem, né, o produto não é ainda como vai ser, os números, né, se a gente for usar qualquer métrica, ainda é, é basicamente, né, uma amostragem muito baixa. Então, o que a gente olha são os fundadores, a, a- não, e, e, e aí também pode parecer fácil, então a gente olha o brilho no olho, ou a- o histórico, ou o currículo, e mesmo assim é muito difícil tomar essa decisão, né? Porque não é só o fundador, mas é a ambição dos fundadores, né? O co- a que nível essas pessoas vão para atingir esse objetivo, como que eles interagem entre si, como que é a dinâmica entre os sócios. Se você me perguntar qual a causa número um aí de falha de startup ou de empresa em geral, é briga de sócio. Olha As isso, empresas, eu não faria isso. número um. E assim, às vezes é um conflito explícito. Eu até prefiro o conflito explícito do que aquele conflito velado, né? Em que eu não. Ah, legal, eu não consigo trabalhar direito com a Ju. Então, assim, ó, Ju, você toca a parte de vendas e eu toco a parte de produto. E aí a gente, né, se A fala. gente não precisa se falar, E, só uma reunião uma vez na semana. e a gente sabe que não é assim que funciona, que a gente precisa fazer 1000 iterações em vendas, 1000 iterações em produto. Quem está em produto vai vender, quem está em vendas vai olhar produto. Quer dizer, é muito mais intenso do que isso. E então a gente tenta olhar todo esse pacote, né, de a interação dos founders, o mercado que eles querem. E, e hoje é tudo tão dinâmico, tudo tão rápido, que a gente sabe que daqui a 6 meses ou daqui a um ano existe uma probabilidade muito boa do produto ser completamente diferente, deles estarem indo para outro mercado. Então, o que fica
que é os fundadores, né? Que é a capacidade dos fundadores de navegarem por esses O capital mares humano, né? desconhecidos. É, exatamente. Sempre, no Legal. final do dia, Ju, é 100% capital humano aqui, o sucesso. E isso é muito legal. Numa era de IA que a gente está vivendo, é interessante ver que o que você busca numa empresa para você acelerar ou investir não é a tecnologia, não é. Porque isso a gente está realmente em um momento de mudança, mas é o capital humano, que é o no fundo que vai fazer Total. diferença. Hoje cedo a gente estava tendo um encontro da nossa formação em que eu estava passando para os nossos mentorados os insights do South by Southwest de Londres, que eu fui há 2 semanas atrás. E dos principais insights que ficou para mim foi o quanto o humano é premium agora. Porque tudo está ficando tão IA, tudo está ficando tão assim, tão massificado, que esse toque humano está ficando raro, está ficando escasso e está ficando caro. Né? Então, quando É isso você aí. realmente olha para a pessoa, é isso que no fundo que faz a diferença de um negócio. Maravilha. E quando essa empresa, essa startup cresce, em que momento que você vê que ela deixa de ser uma startup e ela vira uma empresa mesmo, uma empresa, né, de médio, grande porte? A partir de que momento que você começa a perceber que eles deixam de ser sonhadores com uma ideia na cabeça e muita vontade de fazer acontecer e vira uma empresa com estrutura, com pessoas, contratando, com um time? Assim, não é uma transição, digamos assim, que tão explícita, né? Ela não, ela é mais sutil. E eu acho que o que que tem que acontecer na prática, né? À medida que a empresa vai crescendo, os fundadores têm que ir crescendo junto, né? Porque o fundador de uma empresa de 0 a 1 é diferente do fundador de uma empresa de 1 a 10, que é diferente de uma empresa de 10 a 100, que é diferente de uma empresa de 100 a 1000. E são poucos os empreendedores que conseguem ir se adaptando ao crescimento da empresa. E o crescimento da empresa é limitado pelo crescimento dos fundadores. Então, quando os fundadores param de crescer, a empresa para de crescer. Então, todo o sucesso da empresa, ele vem de dois fatores: de como eu enxergo o meu negócio, né? Ou seja, a maneira como eu vejo o meu negócio. Isso vai desde eu sou um cara que eu faço parte da engrenagem ou eu construo a engrenagem. Só isso muda completamente a maneira como eu opero, né? E se eu sou uma engrenagem, eu sou um gargalo para o meu crescimento, né? E aí tem perguntas muito difíceis que os founders têm que se fazer, porque o pessoal fala, eu quero empreender porque eu não vou mais ter chefe, eu vou ter flexibilidade. Eu falo, não, você vai ter vários chefes, só que esses chefes eles não vão ter um PDI com você, eles dão o feedback deles. Se eles te derem um feedback, você tem que dar graças a Deus, porque geralmente o feedback é a carteira, eles vão parar de É te tirar o pagar. dinheiro. Esse é o feedback número um. Então, então, o crescimento a visão que o founder tem sobre a empresa e a capacidade de executar as coisas que ele precisa executar. E a capacidade de executar as coisas que ele precisa executar está intimamente ligada à capacidade de trazer pessoas que consigam fazer cumprir com aquele estágio que a empresa está. Então, se o founder não consegue acompanhar, geralmente, as pessoas abaixo do founder, menos ainda, né? Então, muitas vezes o founder vai ter que tomar decisões muito duras de pessoas, porque o trabalho dele vai ser identificar os gargalos que existem para ele dar o próximo passo. Então, por isso que a atividade de empreender é tão dura, porque não tem nenhum lado que é fácil. Todos os lados são difíceis. Não tem nenhuma, né, não tem nenhum ângulo que você fala, pô, agora não, eu vou ter que tomar decisões duras de produto, eu vou ter que escolher e tal. E se você me perguntar, né, eu estou tirando o conflito aqui dos sócios e tudo mais, mas eu acho que esse conflito é um sintoma de um problema maior, que é a incapacidade de tomar decisão, né? Então, assim, a incapacidade de tomar decisão é um outro gargalo importante. E eu não estou falando de
às vezes grandes decisões, mas tomar qualquer tipo de decisão. Vou dar um exemplo. Não, olha, hoje, a gente tem um cliente enterprise, a gente tem um cliente grande. E a gente tem 5 clientes médios. Mas vamos atender os dois. Não, você tem que escolher. Não, não, mas dá para atender os dois. Ah, é Essa nichar. Isso, definir um é. nicho, eu acho que esse é o problema de todo empreendedor. Eu enfrento E isso aqui ninguém quando eu também decide. faço mentorados. E tomar uma decisão é mais importante, É né? difícil, Você fala assim, né? não, esse é o meu público. Porque não interessa a decisão que você tomar, vai dar problema, né? Não tem, não tem uma decisão que você tome e fala, uau, agora a gente voa. Não existe. Todas elas vão ser problemáticas. Então, a gente sempre tem a ilusão de que a gente tomou uma decisão errada. Ou que E você assim, está abrindo mão de um mercado, né? Eu vejo assim pelos nossos ou que você está mentorados, abrindo mão. a dificuldade que eles têm é falar assim, poxa, mas aquilo que eu ofereço serve para mais de um. Como assim, né, que eu não vou atender esse que eu sei que eu consigo ajudar? E aí, quando eu falo, tudo bem, mas quem fala com todo mundo não se conecta de verdade com ninguém, né? Não Não se vira conecta, não se referência conecta. em nenhum lugar. Não vira e eu sempre falo assim, vamos imaginar que a gente vai cortar uma carne bem dura. Se você vai cortar uma carne bem dura, leia-se, não sei, perdoa os veganos que estão aqui. É, se você for cortar uma carne extremamente dura e pegar uma faca com pouco fio, a tarefa vai ser impossível. Então, e a tarefa bem dura é o mercado. Se você não afiar a sua faca, leia-se, focar, ela não penetra. O mercado não é poroso, ele é duro. Então, para a gente entrar, a gente tem que nichar. Depois você pode expandir, não tem problema. Mas se a gente quer entrar no mercado, ele não vai, a resistência dele vai ser tão grande e o que vai acontecer é, você vai atingir um platô, né? Então, assim, pô, mas eu vou dar um exemplo. O cheque das grandes empresas é muito alto. Então, é sedutor, é a maldição do enterprise que eu falo, né? Você vai lá, o cara tem um checão. Você, pô, que maravilha. Aí você pega duas. Aí você pega três. Pô, agora eu vou criar uma gigante aqui, né? Qual que é o problema? Tem um preço, tudo tem um preço, tudo é um trade-off. Então a empresa grande fechou com a Ju, ela acha que a Ju agora é funcionária dela. Uhum. Então ela vai começar a ligar para Ju. Ju, mas muda isso aqui, mas não, mas meu produto não é isso aqui. Não, não, mas pô, tem os outros caras aqui que eu posso comprar. E aí a Ju vai ser forçada a customizar. E cada customizada que ela vai dar, ela dilui o produto. O produto deixa de ser o produto que ela tinha e passa a ser o produto que a empresa tem. E aí eu paro de escalar, aí eu paro de crescer. Então, todas essas pequenas decisões, né? Ou, pô, tô com aquela pessoa, eu faço um exercício com o Falda, por exemplo, eu falo, vamos fazer um exercício? Vamos. Imagina o seguinte, imagina que, daí ele começa a me dizer, tá difícil, porque se eu tivesse dinheiro, se. E aí eu falo, pô, vamos fazer um exercício. O Elon Musk largou a empresa dele, veio aqui ocupar o seu lugar, para tocar o seu negócio. Só que ele não pode fazer duas coisas, não pode nem usar o dinheiro dele, nem usar o networking dele. Ele tem que basicamente operar o seu negócio. O que que ele faria? Aí o empreendedor começa a pensar, bom, primeira coisa, ele demitiria aquele incompetente daquele gerente comercial. Aí ele começa a dizer um monte de coisa. Eu falo, legal. Quem sabe a gente faz o que o Elon Musk faria, em vez de não precisamos trazer ele, vamos fazer. Ou E- seja, e- você fez coaching com ele, né? Isso é exatamente o que o coach exatamente. faria, que seria fazer perguntas para levá-lo a refletir. Quando você está me trazendo isso, vem me na minha cabeça a importância de ter uma mentoria mesmo para esses fundadores, né? Porque, Sim. assim, são pessoas que não estão acostumadas com esse processo de empreendedorismo, e eu imagino que depois deve ficar ainda pior esse caso, porque depois quando viram, tem uma equipe, por exemplo, como é que eles são em relação à liderança? Eles são bons líderes? Como é que eles são em relação à gestão? Eles É, sabem o que precisa ser feito? Como é que é a parte de governança, controle financeiro, fluxo de caixa, processos, todas essas áreas que são áreas de empresa mesmo. Como é que ou eles sofrem quando chegam nesse momento, ou eles contratam gente de fora para ajudar? Como é que acontece isso? tem de tudo, Ju. Eu acho que, primeiro, definir processo e governança muito cedo vai frear o teu crescimento. Mas demorar demais, depois que você descobre como é o seu cliente, seu produto, também vai frear seu crescimento.
Saber o ponto ótimo é muito mais uma arte do que uma ciência, né? Ah, e eu acho que assim, respondendo a tua pergunta, muitos fundadores não são bons líderes, e a orientação que eles recebem do mercado em geral é muito ruim. Então, eles recebem conselhos meio que engarrafados, né? Então desde aquelas platitudes assim do lema de sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, ou pô, traz gente boa que tudo se resolve, traz gente boa e dá autonomia e tudo se resolve. Pois é, pô, cara, você não consegue nem se pagar, quanto mais pagar um salário de alguém de alto calibre no mercado. E aí você vai trazer alguém. Essa pessoa não é a sua, não conhece o seu negócio e não conhece o seu projeto, não conhece a sua visão, o que que você quer fazer. Se você der 100% de autonomia, ela vai fazer outra coisa. Ela não vai fazer o seu projeto, vai fazer outra coisa. Mas tem uma hora que você tem que trazer gente que é melhor do que você, né? Se eu sou uma empresa mais estruturada, por exemplo, vou dar um exemplo. O CEO não deveria ter o papel de mentorar os seus líderes imediatos, né? Ou formar o líder imediato. O líder imediato dele, sim, tem o papel de formar as pessoas. O que que eu quero dizer com isso? Chega uma hora que você diz, legal, agora eu preciso chegar no outro patamar em marketing. Eu preciso contratar alguém que é muito melhor do que eu em marketing. Então, assim, eu não consigo formar essa pessoa em marketing, porque ela é melhor que eu. O meu papel aqui é mostrar o que a gente está construindo, por que a gente está construindo, onde que a gente quer chegar, como é que a gente mede, qual o placar que a gente mede se a gente está perdendo ou ganhando, e garantir que as pessoas estão alinhadas com isso. Mas os conselhos que o pessoal recebe é não, delega tudo. Não, mas peraí, a pessoa quando entra, não dá para delegar tudo. Você tem um ciclo, você tem que. Então, essas nuances é onde geralmente a gente tem talvez um pouco mais de dificuldade com os Desafio, empreendedores, talvez. né? E É, eles têm a humildade para e não é fácil. precisam. Eles têm a humildade para reconhecer que eles precisam de ajuda, que eles precisam contratar, sei lá, um mentor, um consultor, pessoas, nem que seja alguém por projeto, eles conseguem enxergar que eles precisam disso, ou eles acham porque, olha, eu vim até aqui sozinho, eu dou conta e eu não, acho que eu já sei tudo. Eu acho que os melhores, sim, tá? E é um pouco daquilo de crescer junto com a empresa. Quando o cara chega num. E acho que empreendedor aprende muito com outro empreendedor. Eu acho que o melhor mentor para o empreendedor é um empreendedor que está uns 2 degraus acima dele. Né? Se eu boto o Lehman para dar uma mentoria para um menino da startup, não vai sair nada de bom. Porque o Lehman vai dar uns conselhos extremamente amplos e o menino, ele não vai saber interpretar, porque o Lehman está num lugar que é muito difícil essa conexão, né? De novo Agora, a um questão do cara. nicho, né? De novo a questão do nicho. Ele Exato, precisa de alguém do mesmo nicho que ele, que passou pelas mesmas dificuldades que ele. exatamente. E o cara que não está muito distante. Então, o cara ele fala, puta, cara, tô sofrendo com isso aqui. As coisas. Não, você tem que definir um processo, cara. Um processo simples, tá? Faz assim, assim, essa daí. Cara, legal. Então, agora eu vou procurar alguém que me ajude com isso. Então, eu acho que empreender é uma coisa que vai matar qualquer semblante de ego que você tem. Porque empreender vai te colocar de joelhos, né? Quando você está no meio corporativo, você faz parte de uma máquina que produz um resultado, que você é só mais uma pequena peça de uma engrenagem muito maior. E, e o seu crachá, né, para a gente pegar a analogia, muitas vezes se confunde com quem você é, né? Uhum. Então, por exemplo, o Vai cara ser o que sobrenome. exatamente, vira seu sobrenome, aí você é chamado para jantares, a imprensa vai te ligar. De repente você acha que você é aquilo, né? Se tivesse um outro cara no seu lugar, ele teria o mesmo status que você. Não é pelo seu mérito do que você construiu, e sim pela máquina que você tá. Então, sempre quando o empreendedor, por exemplo, e não quero Autoridade emprestada desmerecer, e não proprietária, né? exato, É uma exato. autoridade Então, que ela é emprestada do cargo. emprestado.
ela é, você construiu uma casa num terreno alugado, né? Eh, e, e, e aí o que vai acontecer invariavelmente no mercado, e eu sempre falo para os empreendedores, né? O cara, pô, esse cara aqui veio de uma, daí dá um nome, assim, uma Microsoft da vida, vou trazer ele de vendas. Eu não. Você não pode trazer esse cara para venda. Você tem que trazer o cara de uma marca que ninguém conhece e conseguiu vender, né? Uhum. Não do cara da marca que todo mundo conhece. Porque esse cara é que nem se você, pô, eu sou o cara de vendas da Anthropic. Uhum. Não, você não é o cara de vendas, você é Você o tira tirador de pedido. Você pedidos da tira pedido. Anthropic, né? Exatamente. Agora, se você tem o LLM, foi criado lá nos confins do não sei o que, você consegue faturar, esse é o vendedor que você quer. Então, e aí e aí o empreendedor vai empreender e o produto dele não é bom bastante, ele não consegue vender, os caras levam porrada. Então, ele é um processo de destruição do ego muito forte. Então, quando ele chega lá, ele fala, cara, ó, eu não sei tudo, aliás, eu sei muito pouco, mas eu sei o que a gente quer construir, para onde a gente vai, eu sei que eu preciso trazer gente que consiga resolver isso aqui para mim, né? E ele vai ter uma capacidade, né, uma nuance para conseguir separar um conselho bom do conselho ruim, Perfeito. né? Então E fala, não, cara, o problema da tua empresa é que falta governança. Porra, não. O problema da minha empresa é que falta venda. Eu não tenho venda. Quando eu tiver venda, eu resolvo isso. Aí sim eu penso. Então, eu acho que às vezes os melhores sabem ter um discernimento. Por isso que a gente se preocupa muito com o conselho que os empreendedores recebem no início da jornada, porque a maior parte dos mentores lê o livro aqui, vê o podcast ali, e ele recicla muito mais as metodologias e muito menos o princípio por trás disso e saber entender, se conectar com o momento que aquele empreendedor está ou aquela empreendedora e como ajudar de fato a pessoa. Porque a chavinha tem que ser virada na cabeça e não é o framework que vai resolver, né? Não é o framework que resolve. E depende da realidade também, né? Incrível. E aí, e falando dessa parte em que você faz também a ponte com as empresas, agora com as corporações mesmo, nessa parte de inovação. É, como é que nasceu essa ideia? Eu sei que você falou que aos poucos as empresas foram te procurando, mas o que exatamente você faz? Eu sei que vocês têm um time de cerca de 50 pessoas, né, que é dedicado para esses projetos corporativos. O que exatamente vocês fazem pelas empresas? Qual que é o teu papel? Legal. Bom, entendendo que o que que vai acontecendo, né? Se eu instalo o Windows no meu computador, e eu não mexo nele e tal, e eu passo 1, 2, 3 anos ligando e desligando meu computador, existe uma degradação do software natural. O software degrada, né? Então, por isso que tem os updates e tudo mais, mas chega uma hora que o meu Windows vai, não vai produzir o mesmo resultado que se eu comprar um computador novo com Windows novo. E, e o modelo de geração de receita da maior parte das empresas é meio como isso, né? Ele é muito grande, ele tem muitas partes móveis, então eu tenho N clientes, N, porque o cara que é grande, atende muitas vezes mais de um nicho, eu tenho mais de um produto, eu tenho muitas áreas internas. E a degradação ocorre nessas intersecções, né, do marketing para vendas, da métrica que não chega, do número que não é acompanhado, do nicho que é explorado do jeito pouco escalável, ninguém calcula se é uma boa perseguir, por exemplo, uma estratégia de venda pessoal, de venda humana, quando devia ser uma venda mais com IA e tudo mais. E hoje a gente tem uma grande vantagem que antes não existia, que é o IA, né? Porque as empresas tinham seus BIs e pediam relatórios e tudo mais, mas eram relatórios às vezes de uma área de outra. Então, o que que a gente faz? A gente usa o IA primeiro para mapear todo o fluxo ah, do, do cliente entrando no funil da empresa, seja
qual for esse tipo de funil, seja conceitual, seja real, se for um negócio mais B2B, ou se for B2C, e até a venda, né? E estendendo isso até o pós-venda para ver quanto valor esse cliente vai te trazer ao longo da vida. E aí, quando a gente mapeia isso, o que a gente faz é, a gente tenta identificar qual que é o maior gargalo daquele momento. E a gente não vem com uma resposta, né? Porque não é uma consultoria que a gente está fazendo, é um serviço mesmo, né? É um Então, o que que a diagnóstico. gente Um faz? É um grande diagnóstico. A diagnóstico que gente, você faz, né? e esse diagnóstico dele sai hipóteses, não conclusões, né? Eh, e aí, o que que a gente faz? A gente cria um experimento de 3 meses, em cima desse gargalo, ou mais de um, geralmente mais de um paralelos, e a gente fala, olha, agora a gente tem um razoável grau de segurança de que se eu implantar isso aqui, eu rolloutar isso aqui para todo mundo, para toda a força de vendas, ou para todo e-commerce, ou para o que quer que seja, eu vou aumentar nisso aqui minhas vendas. Aí isso é implementado. Depois que isso é implementado, a gente parte para o próximo. E a gente vai para o próximo, e para o próximo, e para o próximo. Então a ideia é uma esteira que vai ajudando a empresa. Então, esse é um elemento. O outro elemento é, tudo isso que a gente está falando aqui, quando eu falo para você, você fala assim, porra, isso é óbvio, né? O que o Pedro está dizendo é o senso comum. É o senso comum. Por que que isso não é feito? E essa é a segunda coisa que a gente faz. Então, muitas vezes, a liderança ou trabalha em silos, ou não entende o que que essas ferramentas deveriam fazer, ou não entende as métricas que deveriam ser acompanhadas, e muitas vezes o CEO ou determinados VPs ficam extremamente isolados porque eles não conseguem responder por que que as coisas não funcionam, né? Por que que a gente não cresce? É, e Porque tem o olhar entra de ano, fora também, né? Eu acho que quem está é dentro está isso, numa tem, miopia tão grande de negócio que você tá. chegar com uma estrutura, com um método, com um processo e plugar uma visão de fora ajuda a enxergar coisas que talvez para ele esteja passando batido. Exatamente, Ju, exatamente. E eu acho que o interessante aqui é que esse segundo bloco é o bloco do mindset, né? De como pensar sobre as coisas. Então a gente também consegue pegar essas pessoas e embarcar numa jornada de formação para ajudá-las a entender isso aqui, né? Porque todo o nosso modelo é baseado em implementou, a gente vai próximo. A gente não fica no naquele desafio. E o Entendi. interessante São desse projetos mesmo, né? exato. São projetos. Entenda que é uma esteira grande, né? Que assim pode demorar, sei lá, anos, mas a cada momento a gente vai estar olhando para um desafio diferente. Então a ideia é que essa esteira vai otimizando todo o processo. E o que a gente costuma fazer, como a gente atende múltiplos setores, tem múltiplos desafios, e é impossível ter 100% de todo o conhecimento dentro de casa, a gente costuma utilizar parceiros, né, uma rede de parceiros. Para o cliente, muitas vezes isso é transparente, né, porque a gente assume a responsabilidade 100%. Mas às vezes a gente tem que achar a melhor pessoa para atuar, por vou dar um, sei lá, para resolver um problema jurídico dos termos de uso daquele negócio para conseguir destravar uma adoção, para o cara dar um clique no botão e remover uma fricção de vendas. Então a gente traz um advogado que consegue olhar para isso. Ou a gente vai trazer alguém por exemplo, assim, extremamente bom em ads, em anúncios. Então a gente pega e vai mergulhar, né? Lembrando que o nosso objetivo não é assumir uma operação de ads, mas sempre diagnosticar e Entregar a implementar o solução, né? experimento, né? Então a gente vai pegar essa pessoa, cara, nós vamos rodar, vai ser um projeto com você de 3 meses. Depois desses 3 meses, eventualmente a gente pode ir para um outro problema nessa área, ou acabou e a gente, de repente, tem um outro cliente que tem o mesmo projeto. Então, e obviamente, a gente fala que a gente trabalha com pessoas e com agentes, né? Então, a gente tem os nossos agentes proprietários, que a gente pega e consegue plugar com os dados da empresa, e ele já cospe todo o dashboard, todos os gargalos e tal, dependendo até do segmento.
da empresa. E a gente tem as pessoas que trazem aquela visão que a AI não consegue dar, né? Que é Perfeito. uma Que é, de visão novo, o humano sendo premium, né? exatamente, que é o cara que fala, não, peraí, isso aí não faz sentido. Ah, mas a IA diz que é por aí, não. A IA É. tá olhando Ela para trás, ainda quem né? manda. É, o sênior somos nós, né? Ela ainda é júnior, Exato. né? Ela E é, ela é. Ela é muito boa para várias coisas, mas quando a gente quer dar um salto de execução, assim, eu acho que nada substitui uma pessoa extremamente boa naquilo que ela faz. perfeito. E a tua estrutura aqui, quando você vai atender essas. Imagino que seja multinacionais, a maioria, né? As grandes empresas É, a e tal. grande maioria. Vocês têm, então você tem os consultores que são os responsáveis pelos projetos e esses consultores pontualmente contratam especialistas que precisam para cada um. Os consultores são de casa, são seus também? Ou também são formato de parceria? Então, por exemplo, imagino que você vai fazer um projeto grande e você percebeu que eles estão precisando reestruturar, sei lá, estão deixando muito dinheiro na mesa porque eles têm a base de clientes não está sendo bem trabalhada. E você contrataria, por exemplo, faria parceria com um consultor que é especialista em mineração de base de clientes. Legal. Assim, o consultor que tenha, digamos assim, a batuta do cliente, é sempre nós. O último responsável sobre qualquer resultado lá dentro e assim, e quando eu falo consultor, assim, é um cara, ele é quase um diretor de relacionamento com essa empresa, né? Então a gente tem geralmente mais de um ponto de contato nosso, né, dentro da empresa e tudo mais. Então esse cara geralmente ele tem um papel de garantir que a entrega aconteça a qualquer custo, né, garantir que as coisas andem, mas também tem o papel de se relacionar com o cliente e tem um papel importante de ser muito bom em fazer diagnósticos, né? Obviamente execução, né, e diagnóstico. E aí, para resolver o problema, como o número de possibilidades e problemas que a gente vai encontrar dentro de uma situação de uma grande corporação é quase infinito, né? Então a gente tem um grupo de pessoas que é quase da casa, assim, porque trabalha, entra num projeto, sai, vai para outro e conhece profundamente tudo. E tem empresas, a gente também usa empresas, né, quando precisa. Também existem empresas altamente especializadas em áreas e, sei lá, tecnologias específicas. E tem pessoas que são super especializadas que entram quando é aquele tema bem específico, né? Então, a nossa camada da ACE, do consultor nosso, ele é mais, tem esse foco de garantir que as coisas aconteçam, porque ele é que olha no olho do cliente, né? E fala, não, vai acontecer, e ele tem a liberdade de trazer o parceiro A, o B e fazer isso acontecer. Sempre a gente tem que treinar também, né? O parceiro que vai trabalhar, porque tem um estilo de trabalho nosso, então a gente não gosta de ficar apresentando mil PowerPoints para o cliente, a gente gosta de mostrar já o resultado, né? A gente fala show, don't tell, né? Então a Uhum. gente já mostra o resultado do experimento, a gente não gosta de um monte de slide, a gente gosta de dois, três, a gente. Então existe um estilo assim que a gente tenta trabalhar muito forte, né? Eh, mas é isso, né? Em termos de estrutura operacional. Perfeito. A gente já teve algumas conversas, né? Estamos aqui no conversas no começo de uma parceria. Quando você olha Devolver Meu Crachá e você olha os executivos sêniores que se tornaram consultores, né, que trazem muita bagagem acumulada de diversos setores, e você vê esse projeto, como que você enxerga que eles mais poderiam contribuir dentro dessa realidade? Você vê uma sinergia real? Você vê que isso pode ser um ponto de convergência? Vejo 100%. Eu acho que hoje a gente conversou bastante sobre isso, né, Ju? Mas eu acho que as relações de trabalho, quando a pessoa tem um nível de competência, por exemplo, no percentil 95 daquele mercado,
muitas vezes vale mais a pena, tanto para o mercado quanto para a pessoa, ter mais de um cliente, né? Porque ela consegue oferecer isso, e para o cliente também, porque ele não precisa do pacote completo, ele precisa daquele expertise naquela hora, né? Naquele momento. Isso eu acho que só vai aumentar nos próximos anos, né? Eu acho que as empresas vão se tornar cada vez mais enxutas e ao mesmo tempo vão ter, né? A gente vai ter, tem pessoas aí que já estão na sua, sei lá, qual carreira, né? E com energia, com foco, com capacidade de se atualizando, e podem entregar muito valor, né? Que fracionado. Eu acho que por isso que a gente redesenhou toda a nossa organização para esse modelo, né? A gente redesenhou a nossa organização para ser uma organização enxuta, focada num determinado resultado que a gente quer atingir, né, para o cliente, mas que consiga se adaptar a essa nova realidade do mercado. E eu, pô, conheço, você nem se fala, né, mas eu conheço dezenas de executivos que são amigos aí de longa data, né, que são pessoas, porra, excepcionais, né, excepcionais, que ela resolve um problema que uma empresa demoraria, sei lá, 6 meses batendo cabeça em um mês, né? E o valor dela está justamente nessa capacidade. E ela quer viver outras realidades, ela quer ter uma variedade de ah, opções e uma certa flexibilidade, né? Então, eu acho que o trabalho também para essas pessoas é mais estimulante, né? Ele é mais, Sim. as relações de trabalho acabam indo para esse caminho, no meu entendimento. Perfeito. E quando você está nesse processo de escolher, né, quem são os parceiros que vão participar do projeto, quando tem necessidade de contratar gente de fora, como que você escolhe, né? O que que você valoriza num consultor que veio de fora para somar nos projetos da ICE? Por exemplo, nosso pool aqui de consultores. O que que você buscaria, o que que te faria, né, escolher um consultor ou um parceiro Legal. para poder atuar com vocês nos projetos? Legal. Geralmente, a gente tem um problema muito específico, né? A gente tem um desafio muito específico, não é um desafio genérico, né? Não é preciso de alguém de vendas. Não, geralmente eu preciso de alguém que já tenha tido uma experiência de vendas nesse setor e já lidou. Então, esse é o primeiro ponto, né? É ter evidências de que a pessoa já resolveu esse problema, de preferência mais de uma vez, na sua trajetória, né? Esse é o um. O dois é o jeito, né? É o estilo, é o fit com o jeito que a gente entrega. E aí a gente entende que não é, não é necessariamente algo que a pessoa já tem, né? Mas que a gente consegue treinar também a pessoa e, enfim, e a gente é muito direto e objetivo, né? Na lida com o do dia a dia, a gente gosta muito de número e às vezes isso até gera um pouco de dificuldade, às vezes empresas muito políticas, e tudo mais. Mas a gente acha que o estilo, o jeito de trabalhar e tudo mais é super importante também. Maravilha. Então, capacidade, especialidade no nicho e, de novo, fator humano. Né? Isso Exato. apareceu bastante aqui. Tem que ter a capacidade, tem que ter o nicho, mas também tem que ter o fator humano. Maravilha. Tem Espero que que a ter. nossa parceria renda muitos frutos para os dois lados daqui para frente, né? Que a gente cresça bastante. E eu queria, encerrando aqui, fazer uma pergunta. O que que o Pedro de hoje falaria para o Pedro lá de 2012? Que recado que você daria se você pudesse voltar lá atrás? Eu acho que eu falaria que eu deveria apostar ainda mais nas minhas convicções, né? Eu acho que a gente às vezes se contamina com o mood externo e não necessariamente com a nossa convicção. E se fosse tão óbvio, não seria inovação. Se fosse tão óbvio, todo mundo estaria fazendo. Então, saber e dobrar a aposta naquilo que você tem convicção, eu acho que talvez seja a coisa mais importante.
Maravilha! E o que você daria agora de recado para as pessoas que estão começando agora, que estão nesse processo agora de virar empreendedores? Eu acho que você tem que, primeiro, você tem que aprender a vender. E a gente ficou sendo ensinado de que venda é uma atividade secundária, é uma atividade menos Adorei! nobre, né? E venda é tudo. Você tem que vender sempre. Você vai vender um projeto, você vai vender o resultado do seu projeto, você vai vender o seu projeto ser aprovado e ser executado, você vai vender. Ou seja, venda é uma habilidade que você tem que aprender, não é uma opção. E se você sabe vender, você nunca passa fome, né? Quem sabe vender tem sempre opções. E eu acho que é isso. Aprender a vender é ter opções. Então, é a primeira. A segunda coisa, é, desconstrói o teu crachá, né? Porque o que fica depois da marca e tudo mais é o número de, o histórico e o número de problemas que você resolveu ao longo da sua trajetória. Esses são os badges que vão no seu uniforme, né? Cada medalha que você tem é cada problema que você resolveu. Honre os problemas que você resolveu e busque novos problemas e releituras dos problemas que você resolveu para resolver. Quanto maior, mais difícil, mais complicado, mais valor tem o teu trabalho. Então, se você, o que você faz é uma releitura de um livro, provavelmente o valor está lá embaixo. O que você faz tem a ver com o que você aprendeu na trincheira, executando, o seu valor sobe. Então, aprenda a enxergar todo engagement que você está, todo projeto como um problema a ser resolvido e um aprendizado a partir desse problema, para gerar novos, né? Então, acho que esse seria os meus conselhos aqui para o pessoal. Ah, e baixe o seu custo de vida Maravilha, Pedro! Ó, imediatamente. muitíssimo obrigada. Baixe o seu custo de vida agora, né? Não viaja tão caro, baixa seu custo de vida, porque seu custo de vida te escraviza. Baixa teu custo de vida imediatamente. Não espera você, porque daí você pode negociar melhor, você pode pegar mais projetos, você pode pegar mais problemas. Então, não, o mercado executivo, ele artificialmente faz você inflar o seu custo de vida com coisa que você não precisa para ser feliz, para te manter viciado. Então, assim, baixa o teu baseline de custos agora. Esse é o outro conselho. Bom, ficar leve para fazer a mudança, né? É você ficar leve mesmo para você Exatamente. pesar menos no processo todo. Pedro, muito obrigada, foi um prazer. Eu tenho certeza que vai inspirar muito a nossa comunidade aqui. E você que está assistindo a gente, eu deixo o convite para você continuar acompanhando a gente aqui no Devolvi Meu Crachá e também conhecer mais sobre o podcast do Pedro, que eu sei que ele também tem um podcast bem interessante para você que queira aprender mais sobre Exatamente. esse universo de startup, enfim, de empreendedorismo. Um grande abraço, gente. Até a próxima. Obrigado.